Olá meninos, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Vamos hoje retomar o conteúdo da aula anterior, will or going to. Inicialmente, nós vamos fazer a correção das atividades da semana anterior e depois nós vamos começar a atividade de hoje. Então vamos lá. Primeiro, na aula anterior vocês tiveram essa tirinha da Mafalda, que vocês primeiro escutaram ela em inglês e depois nós fomos fazendo a tradução juntos. Que primeiro vocês escutaram em inglês e depois nós fomos fazendo a tradução juntos. Após a leitura do texto em inglês e em português, vocês tiveram que responder esses exercícios. A primeira. Suzanita e Mafalda conversam sobre um tema importante na nossa sociedade e possuem opiniões divergentes. Identifique o posicionamento de cada uma das personagens. Você só tinha que voltar no texto e entender qual o posicionamento da Suzanita e qual o posicionamento da Mafalda. Então vamos lá. Suzanita faz uma lista de planos para o futuro que possui casar, ter filhos, uma casa grande e joias. Enquanto a Mafalda mostra que a sociedade mudou e que a mulher pode contribuir para o progresso e outras coisas importantes. Número 2. No penúltimo quadrinho, Suzanita utiliza o will na seguinte oração. So starting tomorrow, I will learn to play bridge. Com a intenção de, primeiro, vamos ver a tradução dessa parte. Suzanita está mostrando que ela acabou de tomar a decisão de aprender a jogar pontinhos, como a gente já tinha visto na tradução da tirinha anteriormente. Então, letra A, ela planeja o futuro de sua vida, que inclui jogar pontinhos depois de casada. Letra B, ela expressa mudança de pensamento sobre o papel da mulher na sociedade. Ela indica que a ação aconteceu em um momento passado definido. Ou letra D, mostra que tomou a decisão de aprender a jogar pontinhos naquele momento. Não se esqueçam, toda vez que eu utilizo o will, ele indica uma incerteza ou que eu tomei uma decisão naquele exato momento. Então, nessas situações, eu uso o will. Então, porque ela acabou de tomar a decisão de jogar pontinhos naquele momento. A número 3 foi que vocês tiveram mais dificuldade. E ela diz o seguinte: depois de ler a tirinha, complete a tabela com sentenças do texto, ou seja, você vai voltar no texto e copiar as partes em que aparece o will e que aparece o going to. Então vamos lá. O will aparece nas seguintes orações. Eu comprarei uma casa grande, esta será a minha vida, e eu decidi aprender a jogar pontinhos. O going to aparece nas seguintes. Eu irei me casar, eu vou me casar e eu terei bebês. Então, é só isso. Era só você voltar no texto e copiar as orações em que aparecem o will ou o going to. Então, agora nós vamos para a atividade de hoje. A atividade de hoje é o seguinte. Vocês primeiro vão escutar esse texto em inglês e daqui a pouco eu volto para a gente ver ele em português, tá? Have you made any vacation plans? Well, I've decided on one thing. I'm going to camping and fishing at Araguaia River. That's great. For how long? I'm going to be away for 2 weeks. So, when are you leaving? I'm not sure. I will probably leave around the beginning of July. And where are you going to go? I guess I will go to Bandeirans. That sounds like fun. Yeah, maybe I will go hiking. Are you going to rent a canoe? I'm not sure. Actually, I probably won't rent a canoe. It's too expensive. Are you going to go with anyone? Yes, I'm going to travel with my family. Meninos, agora que vocês já escutaram a leitura desse texto em inglês, vamos para a tradução dele. É uma conversa entre duas pessoas, como vocês puderam perceber, e elas estão falando sobre planos de férias. O Pedro primeiro pergunta o seguinte: você fez planos de férias? A Sofia responde: bem, eu decidi uma coisa, eu vou acampar e pescar no rio Araguaia. Aí o Pedro: isso é ótimo, por quanto tempo? Eu vou ficar longe por 2 semanas. Então, quando você vai sair? Não tenho certeza, provavelmente vou sair por volta de julho. E para onde você vai?
Acho que vou para Bandeirantes. Isso parece divertido. Sim, talvez eu vá caminhar. Você vai alugar uma canoa? Não tenho certeza. Na verdade, provavelmente não vou alugar uma canoa. É muito caro. Você vai com alguém? Sim, eu vou viajar com minha família. Como podemos perceber, o Pedro é muito curioso, né? Então vamos para as atividades. Como vocês viram, já inicia no número 4, porque ela é uma continuação da atividade da semana anterior. A número 4 diz o seguinte: marque um X no verdadeiro ou falso de acordo com o texto que acabamos de ler. E lembre-se, se a alternativa for falsa, você tem que corrigir ela. E em inglês. Então você olha no texto e corrige a alternativa. A primeira diz o seguinte, letra A: Pedro irá acampar e pescar no rio Araguaia. É verdadeiro ou falso? Letra B: Sofia provavelmente vai viajar por volta de julho. Verdadeiro ou falso? Segundo, Sofia não alugará uma canoa porque é muito barato. E na letra D, Sofia irá viajar alone, sozinha. Então vocês vão marcar verdadeira ou falsa. E aquela que vocês marcarem falsa, vocês terão que corrigir ela embaixo. A última pede, depois de ler o diálogo de Pedro e Sofia, escreva um diálogo entre dois amigos sobre planos de férias. Lembre-se, você tem que criar um diálogo seu, nada de copiar o texto. Pode ser em língua portuguesa, tá? Não precisa ser em inglês. Então vocês vão escrever um diálogo em português de planos de férias. E lembre-se, no futuro, são planos de férias. Então, meninos, é isso e até a próxima aula. Vocês escutaram em inglês e depois nós vamos fazer Alguns minutos depois. Primeiro, vamos ver a tradução dessa parte. Não dá, não dá, não dá, não dá. 2 horas depois. Sai daqui, seu cachorro. E daqui a pouco eu volto pra gente ver ele em português, tá? Aí é a hora do tchunco, 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 tchunco. Então a primeira fala é: Pedro irá acampar e pescar no rio Araguaia. A letra... E quando dá um erro? Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not